No mundo inteiro, entre todos os tipos de tráfico, o de pessoas movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. Ele é apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, superando inclusive o tráfico de drogas e armas. E a Organização das Nações Unidas, no Protocolo de Palermo, que aconteceu em 2003, define a prática de tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, o alojamento de pessoas sob ameaça ou ao uso da força em situações de vulnerabilidade. No Brasil, o tráfico de pessoas faz mais de 2 milhões de vítimas por ano, incluindo homens, mulheres e crianças, mas principalmente pessoas vulneráveis e carentes. A situação do tráfico humano no mundo é alarmante e, por isso, ele é o tema da campanha da Fraternidade de 2014. A lista é extensa. Várias pessoas são vítimas anualmente do tráfico humano. O problema está presente em todo o mundo. A Polícia Federal é responsável pela investigação das denúncias e casos que envolvem esta prática. Os números demonstram que este tipo de comércio também inclui Minas Gerais. Pelo levantamento que nós fizemos, em 2013 nós tivemos 29 inquéritos policiais instaurados para apuração do crime de tráfico de pessoas. Desses 29, 26 são para trabalho escravo, 2 para apuração de eventual crime de exploração sexual e 1 a respeito de tráfico de órgãos. Esse tipo de crime pode acontecer dentro ou fora do país. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2005 a 2011 no Brasil, 514 inquéritos foram instaurados, 381 suspeitos foram indiciados. Deste total, apenas 158 traficantes foram presos. O traficante de pessoas, ele vende sonhos, né? Verifica aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, com alguma dificuldade pessoal ou econômica, vendendo sonho de uma melhoria de vida para tais pessoas e seduzidas por essa história, várias vítimas acabam caindo nessa rede criminosa. Ainda segundo o Ministério da Justiça, de 475 brasileiros traficados e levados para o exterior, 337 foram submetidos à exploração sexual e 135 ao trabalho escravo. Em muitos países, os brasileiros tornam-se vítimas do tráfico. Os destinos são vários. O Suriname é um deles, com 133 vítimas. País que serve como rota para a Holanda, com 71. A Suíça, com 127, seguida da Espanha, com 104. Em uma novela exibida pela Rede Globo entre 2012 e 2013, o tráfico humano ganhou destaque. O destino das traficadas, Istambul. No mesmo período de exibição da novela, a Miss Minas Gerais 2011, Isabela Drummond, foi para a Turquia, realizando trabalhos como modelo. Na época, ela teve cautela, já que tinha conhecimento da fama do país quanto à prática do tráfico de pessoas. Mesmo você indo com todo o cuidado do mundo, que foi o caso do que eu fiz, o risco é muito eminente. Você pode chegar até a embaixada do seu país e dizer, eu estou aqui. Ou como turista, ou trabalhando, eu resido aqui, meu endereço é esse, se alguma coisa acontecer comigo, procure tal lugar. São serviços que as embaixadas têm que as pessoas não conhecem. Então o risco do tráfico humano hoje, na minha opinião, para um destino, por exemplo, como a Turquia ou Istambul, ele é gigante e as pessoas têm que ter os próprios cuidados para não se submeter a ele. Saiba algumas coisas da cultura do lugar. Saiba que você não pode chegar em Istambul e ir de shortinho e top, como se você estivesse no Rio de Janeiro para academia. Saiba que as pessoas mentem, que as pessoas infelizmente mentem. Então que você não pode sair com um amigo que você fez há 5 minutos para tomar um café sozinha. Você não sabe de onde veio esse amigo, quem é esse amigo, quem que ele conhece ou o que que ele vai fazer. Então assim, desconfie, não saia confiando em tudo, você não está na sua terra, você está sozinho. Para se prevenir do crime, duvide de propostas de emprego fácil e lucrativo. Se receber um contrato de trabalho, leia atentamente e busque informações sobre a empresa contratante.
procure auxílio jurídico especializado e atenção redobrada em casos de propostas de viagens internacionais. Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-los em mãos de terceiros. Deixe endereço, telefone ou a localização do lugar para onde você está viajando para familiares e autoridades da região. E nunca deixe de se comunicar com a família. Segundo a ONU, o mercado de tráfico humano movimenta por ano cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. 85% deste valor provém da exploração sexual. Com o intuito de chamar a atenção para estes casos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a campanha da fraternidade deste ano com o tema Fraternidade e Tráfico Humano. A igreja está consciente disso e está trabalhando neste sentido para identificar as causas, as modalidades, para denunciar as situações que geram o tráfico humano, enfim, cobrar também dos poderes públicos políticas que possam coibir esta prática. É muito fácil disso acontecer com o turista, é muito fácil acontecer com meninas, é muito fácil acontecer com modelos. E, em geral, eu vejo que as informações a respeito do tráfico humano, seja de mulher, seja de criança, enfim, de adulto, o que seja, elas estão muito atreladas, infelizmente, à questão educacional. Então, quanto mais novas as pessoas, quanto menos elas estudaram, ou às vezes até irem à igreja, né? Porque hoje em dia, todos os dias na missa, eu vejo falando do tema da campanha da fraternidade, tudo, menos elas têm noção de como isso acontece. Então, é simples de ser feito, é um descuido de minutos que pode fazer com que uma menina caia numa situação como essa e que não tenha volta, né? Você pode ajudar pessoas nessas situações informando a Polícia Federal pelo Disque 180 ou no Disque 100. Em 31 de março de 1964, instaurava-se no Brasil o regime autoritário que se manteve até 1985. Por 21 anos, a presidência da República foi ocupada sucessivamente por generais do Exército. 50 anos depois que os militares tomaram o poder e instauraram no Brasil um período de repressão, censura e perseguição política, o Revista traz uma série de reportagens especiais sobre um dos momentos mais marcantes da história brasileira. Na primeira reportagem, você vai ver que quase 70% dos militantes das Forças Armadas que lutaram pela volta da democracia durante a ditadura eram estudantes. A universidade, além de ser um local para desenvolver o raciocínio e o pensamento crítico, foi um grande espaço para debater as ações dos militares durante e depois do golpe de 64. Nesse monumento, que fica em uma importante avenida da cidade, a Afonso Pena, estão diversos nomes, entre eles estudantes que morreram buscando a volta da democracia em uma época onde os militares assumiram o poder da presidência da República Brasileira. Foram 20 anos, né, de governo militar, 21 anos de um governo autoritário. E essa experiência não passa em branco, né? Em primeiro lugar, significa que durante 21 anos tivemos as liberdades, tanto as liberdades individuais como as liberdades coletivas, muito cerceadas, muito limitadas, até mesmo muitas delas até inexistentes. Neste período, alunos das principais universidades e escolas de Belo Horizonte foram contra o regime ditatorial. Muitos deles foram à luta. Joana foi uma das alunas que lutou contra o regime na capital. Estudante do último ano de Ciências Sociais na UFMG, ela não conseguiu terminar o curso por causa da perseguição. Em 68, com as 5, tudo foi proibido no Brasil.
Então, os estudantes, a gente era universitário, saía para movimentos estudantis, passeatas, e quando a gente ia reivindicar qualquer coisa, vinha o exército, a polícia em cima e batia e não deixava. Nas universidades tinha os dedos duros, aqueles que ficavam para entregar o pessoal para o SNI, para ser depois preso, era tudo controlado. Alguns alunos foram presos, exilados e até mortos. As universidades, tanto particular quanto pública, se transformaram num ponto de encontro e em um dos principais locais de resistência aos militares. A minha militância política começa em 1961 na Esquerda Católica. Eu participei ativamente da resistência à ditadura, e essa participação na condição de estudante, juntamente com quase toda a turma, né, isso foi um passo a mais, né? Na verdade, houve outras atividades ao longo dessa trajetória. Na época da ditadura, a universidade ela teve um papel assim, muito grande aqui na vida da comunidade. Todas as experiências que se viveu aqui no entorno da universidade, com grupos que se organizaram para lutar pela melhoria dos transportes, para organizar os moradores do bairro, inclusive para calçar as ruas do bairro. Isso tudo foi virando, além de lutas pela melhoria da infraestrutura do bairro, foi também adquirindo um caráter político, né? De luta contra o regime militar, de luta pela democratização do país, né? Pelo retorno das eleições diretas para presidente. Segundo um levantamento feito pela Comissão da Verdade, algumas universidades brasileiras foram palco de espancamentos, afogamentos e até choques elétricos. Temos as inúmeras vítimas, né, deste governo, destes 21 anos, vítimas em vários casos fatais, até pessoas que morreram, pessoas que lamentavelmente até hoje estão na lista dos desaparecidos, nem os corpos foram encontrados, e outras que não chegaram a morrer, mas sofreram de violências físicas, também, não é? A violência psíquica. Então, o legado, a herança da ditadura, o significado da ditadura é uma experiência histórica muito traumática, foi uma experiência histórica muito traumática. No próximo bloco, saiba o que os sapatos podem revelar sobre identidade e estilo. Tem também os destaques culturais. Tudo isso logo depois do intervalo. Até já!